Meus queridos irmãos, nesta oportunidade eu quero compartilhar com cada um de vocês a palavra de Deus e uma passagem muito interessante, muito importante do apóstolo Paulo aos cristãos, à igreja de Filipenses. O texto está em Filipenses, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Vou repetir. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. E o título dessa palavra nesta noite, neste momento, o título é Desenvolver a Salvação. Eu gostaria de dizer para você que essa doutrina, essa palavra, salvação, faz parte da teologia wesleyana também, Nós temos a teologia wesleyana, ou seja, a teologia a partir do fundador do metodismo, John Wesley, ensinando o seguinte, que Jesus, que é tratado como o Verbo, a Palavra e o Evangelho, ele se fez carne e fincou sua morada entre nós. E diz aqui o seguinte, mais uma frase interessante e importante, diz assim: ele tabernaculou junto à humanidade toda. Irmãos, essa frase ou essas afirmações acima que eu acabei de ler para vocês, essa afirmação ela está baseada em uma palavra também muito importante, chamada de sinergia. Sinergia. O que é sinergia? Se você olhar no dicionário, você vai ver. Sinergia, alguns significados. Ação simultânea, cooperação, atividade conjunta, parceria. São vários os significados da palavra sinergia. E essa palavra sinergia, então, que faz parte da doutrina da salvação na visão wesleyana, dentro da teologia wesleyana acerca da salvação, ela está baseada num pensamento de um dos pais da igreja, da era patrística, um dos pais da igreja, Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona. E esse pai da igreja, esse grande teólogo, Santo Agostinho, ele disse uma frase muito interessante, da qual Wesley se baseou. Ele diz assim: o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. O Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Não é para causar polêmica, não, mas é bom para você aprender e você refletir que a sua igreja, a igreja que você participa, ela tem doutrina, ela tem um posicionamento, ela tem um ensino. E eu gostaria que você também prestasse atenção, muita atenção nisso que eu vou destacar para você como algo que eu creio ser importante. Que este é um pensamento de um dos pais da igreja. Ou seja, segundo Agostinho, e corroborado ou reforçado pelo herói da fé, um dos heróis da fé, segundo a história da igreja moderna, na parte moderna.
que é John Wesley. John Wesley ele ensinou o seguinte, que existe uma participação do ser humano na salvação. Existe uma participação do ser humano na salvação. E caminhando para a conclusão da nossa meditação neste momento, caminhando conforme a palavra. Nós vamos caminhar conforme a palavra, para a gente refletir e guardar bem e fixar bem este ensino, né? Esta palavra de doutrina, de ensino e de realmente algo que a gente precisa absorver e precisa pensar, refletir e colocar em prática, né? Filipenses 2:10. Nós vamos ver que Paulo fala assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Na Bíblia de estudo John Wesley, né, a Bíblia lançada recentemente, John Wesley diz então no comentário acerca dessa pequena parte do finalzinho do versículo 12, capítulo 2, versículo 12. Desenvolvei a vossa salvação. Ele diz assim: nisto que cada um cuide de suas coisas. Seja responsável. Responsabilidade. E as últimas palavras, a última frase, o restante diz assim: com temor e tremor. E Wesley comenta assim: com o máximo de cuidado e diligência. Diligência. O que é diligência? É empenho. Empenho, né? Desenvolvendo a salvação, empenhando-se para que a salvação, você não perca a sua salvação por qualquer doutrina ou ensino errôneo que venha penetrar na sua mente, no seu coração. E na conclusão aqui, eu gostaria de destacar para você o seguinte, que o subtítulo da nossa passagem, ou seja, da passagem que nós escolhemos, em Filipenses capítulo 2, versículo 12, o subtítulo diz assim, o desenvolvimento da salvação. Paulo estava preocupado com isso. E que Deus possa trabalhar na sua vida, em cada um de nós, para que nós possamos realmente desenvolver a cada dia a nossa salvação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma semana maravilhosa na sua presença. É o que eu desejo para você. E leia a palavra. Continue caminhando conforme a palavra de Deus. Deus te abençoe. Um abraço. Fique com Deus.